Fala galera, beleza? Aqui é o João Luiz e sejam bem-vindos novamente ao canal Sabedoria Compartilhada. E hoje, galera, a gente vai continuar a nossa série de conjuntos, que a gente está aí vendo todo o conteúdo de conjuntos necessário para o ensino médio. E hoje a gente vai continuar, a gente vai ver um pouquinho mais de subconjuntos, como a gente começou na aula passada, e a gente vai ver conjunto das partes. Se você não viu a aula passada, assista, porque isso daqui é uma continuação direta, beleza? Show de bola, gente. Então, só para revisar, a definição de um subconjunto: A é um subconjunto de B se e somente se todos os elementos de A pertencem a B. Então, bom, por exemplo, se a gente tem um conjunto A das vogais do alfabeto, A, E, I, O, U, o conjunto B com todas as letras do alfabeto, a gente pode falar que A é um subconjunto de B. Por que a gente pode falar isso? Porque todos os elementos que estão nesse conjunto, o elemento A, o elemento E, o I, o O e o U, eles estão aqui dentro. Então, é subconjunto. Show de bola, gente. E existem 3 casos em que um conjunto não está contido no outro. Aqui a gente explicou quando ele está, né? Mas imagina, pessoal, um conjunto U e um conjunto V. O que pode acontecer? Esses dois conjuntos, eles podem ter até alguns elementos em comum, mas não são todos. Então, imagina que o conjunto U é um conjunto das capitais do país. Capitais do Brasil. E o conjunto V são as cidades litorâneas do Brasil. O Brasil é o nosso conjunto universo. Então, existem capitais do Brasil que são cidades litorâneas? Existem. Nesse caso, são elementos que vão estar nos dois conjuntos. Mas existem capitais do Brasil que não são cidades litorâneas. Se a gente pegar, por exemplo, São Paulo, Curitiba, enfim, vários exemplos aí. E também existem cidades litorâneas que não são capitais, né? A gente pode pegar aqui, por exemplo, Porto Seguro, tantas outras, né? Então, U não é subconjunto, não é subconjunto de V. Nem V é subconjunto de U. V não está contido em um, nenhum está contido em V. São dois conjuntos diferentes, que têm uma interseção. Então, esse é o primeiro caso. Mas eles também podem não ter interseção nenhuma. Então, a gente pode pegar aqui um conjunto D, um conjunto E, onde o conjunto D são os membros da minha família. Minha família direta. Minha família. Então, meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu. A gente pode pegar um conjunto E da família do Guilherme. Não sou irmão do Guilherme, não sou o filho do Guilherme, nem nada assim. Esses dois conjuntos são conjuntos completamente diferentes. Não tem nenhum elemento de um que esteja no outro. Então, eles são um não está contido no outro, nem vice-versa. E a gente tem um terceiro caso. Pode ter, por exemplo, o terceiro caso é o seguinte. A gente pode ter um conjunto W, que são os números de 1 a 100. Números de 1 a 100. E assim, pessoal, estou representando aqui de maneira bem simples, mas a gente poderia escrever melhor, desenvolver os conjuntos melhor, escrever mais bonitinho. E a gente pode ter um conjunto Y com os números de 20 a 30. Nesse caso, W não está contido em Y. Mas sim, Y está contido em W. Então, se acontece... Bom, pode acontecer de um conjunto estar contido em outro, mas pode ser que não. E se não for o caso, pode cair em um desses 3 casos. Eles teriam uma intersecção em comum, a gente já vai ver melhor sobre a intersecção nas próximas aulas. Eles não terem nenhum elemento em comum, a gente chama isso de conjuntos disjuntos, eles são completamente separados. Ou então,
um conjunto não ser subconjunto do outro porque o outro é subconjunto dele mesmo, mas ele é menor. A gente pode ter dois conjuntos que um é subconjunto do outro e vice-versa, que nem a gente viu na aula passada. Mas aqui é um caso diferente. Então, existem essas três possibilidades. E, gente, tem um detalhe muito importante sobre conjuntos e matemáticos. Quando a gente vai representar um conjunto, quando a gente está fazendo esses diagramas, a gente desenha no geral, algumas bolinhas, né, para representar, mas não se apeguem ao tamanho dessas bolinhas que a gente desenha. Porque você pode pensar, caramba, pô, essa bolinha aqui é mais ou menos 1/5 do tamanho da maior. Então esse conjunto aqui que está dentro deve ser mais ou menos 1/5 do tamanho. Gente, não tem nada a ver. A gente, como matemático, não está preocupado com o tamanho do conjunto. Esse caso aqui, do W e do Y, a gente poderia ter desenhado o Y desse tamanho e o W desse tamanho. Só um pouquinho maior. E isso passaria uma sensação incorreta para vocês. Então, não confiem nisso. Essa é uma observação muito importante. Beleza. E só para finalizar essa parte, gente, tem duas propriedades importantes que eu não vou demonstrar, porque elas são um pouco formais demais, assim. Vocês não precisam de entender exatamente de onde isso vem. Se vocês quiserem, é uma curiosidade legal. Mas o que vocês precisam saber é que o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Aqui eu estou colocando A, mas poderia ser B, poderia ser... Enfim, qualquer conjunto. Conjunto vazio sempre é subconjunto de um outro conjunto. Outra propriedade muito importante é que, dado um subconjunto qualquer, dado um conjunto, ele sempre é subconjunto dele mesmo. E para ver isso, a gente pode voltar na definição. A é subconjunto de B se e somente se todos os elementos de A pertencem a B. A gente pergunta, todos os elementos de B pertencem a B? Sim. Então B é subconjunto dele mesmo. O conjunto B está contido no conjunto B. Então, essas são duas afirmações que são importantes. Elas aparecem para a gente, inclusive, elas vão aparecer agora em conjunto das partes. Então, continuando, galera, vamos falar agora sobre conjunto das partes. Bom, o que é um conjunto? O que é o conjunto das partes? Vamos ler a definição aqui juntos, galera. Dado um conjunto qualquer, que a gente possa chamar de A ou de qualquer outra coisa, denominamos o conjunto das partes de A, aquele formado por todos os subconjuntos de A. Nesse caso, os subconjuntos de A são os elementos do conjunto das partes de A. Então, você tem um conjunto. Todos os subconjuntos possíveis dele se tornam elementos do conjunto das partes de A. Vamos ver alguns exemplos que fica bem mais tranquilo de entender. Por exemplo, o conjunto A com o elemento 1. Qual que é o conjunto das partes de A? O conjunto das partes de A vai ser formado pelos subconjuntos de A. Um subconjunto de A é o conjunto vazio. Porque, como a gente acabou de ver, o conjunto vazio ele é subconjunto de todos os conjuntos. Então, qualquer conjunto das partes, o conjunto vazio vai estar lá. Beleza. Além disso, a gente tem ele mesmo. A é subconjunto de A. Então, outro elemento do conjunto das partes de A é 1. A gente também poderia escrever isso aqui de outra maneira. O conjunto das partes de A é o conjunto vazio, lembrando que o conjunto vazio pode ser escrito dessa maneira, e o próprio A. Né? Esse cara aqui é o próprio A. Então, galera, a gente aqui toca num ponto que é muito importante. Conjuntos podem ser elementos de conjuntos. Imagine que o conjunto é uma caixa. Você pode ter uma caixa cheia de brinquedos. Mas você também pode ter uma caixa que tem 3 caixas dentro e cada uma dessas 3 caixas tem brinquedos. Então, aqui a lógica é a mesma. Um conjunto pode ser um elemento de outro conjunto. Beleza? Vamos aqui para outro exemplo, o conjunto B. O conjunto das partes de B, e assim, gente, o conjunto das partes você pode representar com um P meio chique, cada um escreve meio que de uma maneira,
ou só um P normal, todo mundo vai entender. Beleza. Então, o conjunto das partes de B vai ser, novamente, o conjunto vazio é um elemento. Além disso, o 2 o conjunto que tem o 2 é um elemento, o conjunto que tem o 4 é um elemento, e, finalmente, o conjunto que tem o 2 e o 4 é o último elemento. Então, percebe, o conjunto B, você tem só o 2 é um subconjunto de B. Só o 4 é um subconjunto de B. O 2 e o 4 juntos é um subconjunto de B, ele mesmo. O conjunto vazio também, como sempre. Então, o conjunto das partes ele é formado por todos os subconjuntos possíveis. Tranquilo, né, galera? Show de bola, vamos lá. Agora vamos para esse caso C, conjunto que tem A, B e C. Quais são os subconjuntos possíveis? Então, o conjunto das partes de C ele vai ser formado por um conjunto que contém o elemento A, o elemento B, o elemento C, os elementos juntos A e B, os elementos juntos A e C, os elementos juntos B e C, e finalmente o próprio conjunto C, ou seja, os elementos juntos A, B e C. Quase nos esquecemos, galera. Mas também o conjunto vazio. O conjunto vazio, ele sempre está no conjunto das partes. Então a gente tem só Azinho, o B, o C, cada um desses individualmente. Eles tomados 2A2, ao AB, o AC e BC, e todos eles juntos. E o conjunto vazio. Esse conjunto tem 8 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, galera? Então, vocês têm que incluir todas as possibilidades, né? Então, novamente aqui, olhando para a definição, o conjunto das partes de A é aquele formado por todos os subconjuntos de A. Não existe mais nenhum subconjunto nesse caso aqui, né? C, que não esteja aqui. Todos estão aqui. Beleza, galera? E só uma nota para finalizar essa parte. Tem uma propriedade muito importante, que facilita bastante. Então, tem uma propriedade muito importante, galera. Se a gente tem um conjunto qualquer que tem N elementos, o conjunto das partes dele tem 2 elevado a N elementos. Isso para todo conjunto. Todo conjunto segue essa regra. Então, no exemplo do conjunto A, a gente tinha um elemento, apenas o elemento número 1. E o conjunto das partes dele tem 2 elementos. Então, 2 elevado a 1, 2. O conjunto B tinha 2 elementos. O conjunto das partes de B tem 4. 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, 4. E o conjunto C tem 3 elementos. O conjunto das partes de C tem 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Putz, olha aqui. 2 elevado ao cubo é 8. Sempre segue essa lei. Isso aqui é muito útil. Por quê? Quando você está fazendo um conjunto das partes, especialmente se for um conjunto um pouquinho maior, ou então um conjunto um pouquinho mais complicado, você pode se perder. Você pode, às vezes você escreve os subconjuntos, mas você não sabe muito bem se você lembrou de escrever todos. O que você pode fazer é contar. Poxa, eu estou com um conjunto que tem 5 elementos. Acho que nenhum professor vai pedir isso de você, mas enfim. Eu tô aqui escrevendo o conjunto das partes dele, não sei se foi todos. Eu achei 29. Será que foi? Ah, não, puxa, mas você tem 5 elementos, tem que ter 2 elevado a 5 os conjuntos das partes. Tinha que ter 32 elementos. Só encontrei 29. Tá faltando 3. Isso daqui, galera, é
muito, muito, muito útil. E é isso, galera. Tinha esquecido de gravar a finalização, então estou gravando aqui agora. Se você gostou, por favor, deixa um like, comenta. Se tiver alguma dúvida, pode deixar na descrição, que a gente vai ficar bem atento para responder. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.